Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com você, com o nosso podcast, o Lidere-se. E eu já quero começar pedindo para você visitar lá no canal do YouTube, o Lidere-se. Digite aí Lidere-se, vai ver o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Curta lá, tem muita coisa boa. Eu trouxe muita coisa aqui nos podcasts. Pessoas que estavam com depressão profunda, que tentaram suicídio, que superaram, que venceram, que hoje são pessoas felizes da vida. Tem muita coisa boa lá. E hoje eu estou com um podcast aqui também muito especial, muito especial. Tem aqui uma pessoa comigo, eu quero apresentá-lo. Já antes de apresentar até, eu quero falar que nós vamos fazer 2 podcasts, essa quinta-feira e a próxima quinta-feira. Eu não quero deixar um podcast muito longo, então eu vou fazer 2, o de hoje e o da próxima semana. E apresentar para você aqui uma pessoa que eu não conheço há muito tempo, a gente se conhece desde 2018, não é? E, assim, poxa, foi uma pessoa maravilhosa que tive o prazer de conhecer, e desde lá para cá a gente tá junto e só estreitando aí nosso relacionamento, amizade. Através dele conheci tantas outras pessoas. Era para estar aqui conosco o General Araújo Lima, que infelizmente não pôde, mas vai estar aqui numa outra ocasião. E eu quero trazer aqui, te apresentar, sei que é conhecido aqui nessa cidade, Coronel Hélio. Boa noite, Coronel Hélio. Bem-vindo aqui. Eu estou dizendo boa noite, que vai ao ar na quinta-feira à noite, mas você pode assistir qualquer horário. Muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra poder estar aqui com o senhor, viu? Obrigado, bispo. Muito boa noite ao senhor. Também boa noite àqueles que estão nos assistindo, né? Eu acho esse nome aí, Lidere-se, fantástico. Isso me remete assim aos ensinamentos que eu tive na vida de superação. É isso aí. Eu acho que esse nome o senhor foi muito feliz assim, na criação desse canal do podcast que o senhor tem ajudado muita gente, né? Eu tenho observado que as temáticas que o senhor tem abordado são temáticas assim, extraordinárias, que visam realmente aqueles que assistem a se sentirem melhores, né, realmente pelo conteúdo e pela temática que o senhor aborda. Eu queria agradecer, viu, pelo convite. Não, quem agradece falar sou que eu estou muito honrado aqui com a... Agradeço eu. Sei da sua correria, sei como a tua vida é puxada e o senhor tirar um tempo para estar aqui comigo. Eu aqui agradeço, Coronel Hélio. E antes assim de eu te trazer aqui uma primeira pergunta, eu queria falar um pouquinho, né? Já falei aqui, o senhor esteve comigo num outro tema, mas como foi que a gente se conheceu, né? Foi na época da eleição do Jair Bolsonaro, né, para a presidência da República, 2018, não foi isso? Foi. Na verdade, eu não sei se o senhor lembra que nós fizemos uma preparação de uma marcha cristã, né? E nessa preparação nós convidamos as lideranças de diversas igrejas, de diversas congregações. E eu acredito que naquele momento ali o senhor se fez presente junto com outros líderes religiosos. E a partir dali a gente, como é que se diz? Eu acho que não se largou mais, né? É verdade. Eu me lembro que teve algumas pessoas me procuraram, tem uma reunião aí, Coronel Hélio, General Araújo, e eles estão reunindo, eles têm um trabalho aí da direita muito bom, são conservadores, né? E quando fala essa questão de conservadores, é o que nós somos, né? Eu até assim, alguém perguntou, o senhor é de direita, o senhor é de esquerda? Eu falei, não sou nem de direita, sou de esquerda. Eu acredito no que a Bíblia diz. Se a direita está apoiando o que a Bíblia diz, eu sou direita. Se a esquerda apoiar, que eu nunca vi apoiar, não. mas eu acredito em milagres, né? Mas eu não vi ainda, não. Então, assim, eu sou o que a Bíblia diz. E quando eu conheci vocês, né? O Coronel Hélio, o General Araújo, o Reni, o Adoni, que é um italiano, gente boa, gosto mais do Adoni. E muitos outros, né? Porque vocês fazem reunião lá com quase 1000 pessoas, né? Quando reúne todo mundo. E aí eu fui para lá e foi aí que a gente se conheceu. E eu me identifiquei muito com a ideia de vocês, com a vida, com o caráter de vocês, a maneira de vida, o estilo de vida de vocês. Falei, poxa, foi daí que nós passamos a conhecer e estamos juntos aí de 2018, 6 anos. Pois é, você vê que aquele evento, né, que acabou o senhor tendo um protagonismo, vamos dizer assim, dentro das lideranças, né? Uma marcha que nós reunimos aí muita gente.
Eu quero expor aqui uma coisa. Muita gente. Eu vou expor aqui uma coisa sobre isso, porque Natal tem marcha para Jesus que o pessoal faz já há muitos anos. Mas até aquela data, diz que o pessoal nunca tinha conseguido botar, até aquela data, nós estamos falando de 2018, eles nunca tinham conseguido colocar mais do que 3.000 pessoas na rua, nas marchas para Jesus. Eu tinha chegado há pouco tempo em Natal, eu era de Maceió, eu tinha feito em Maceió 10 marchas seguidas. A primeira tinha 200 pessoas, a segunda tinha 1.200, a terceira tinha 2.000, 3.000. A última que eu fiz tinha mais ou menos umas 30.000 pessoas em Maceió. Então foram acontecendo. E eu me lembro da primeira, eu fiz a primeira, eu aluguei um carro de som que era um carro, eu esqueci o nome dele, aqueles carros que antigamente era, que levava caixão, eu esqueci o nome. Caravan. Não era caravana, não, um mais D20, alto. É um carro mais alto. Era um carro daquele, era carro de som, não era trielétrico, carro de som. E eu fui lá no anel viário de Maceió e consegui levantar umas 200 pessoas. Aí no meio da marcha, a gente falando no microfone, a música era de playback, não tinha banda, não tinha nada, não tinha trielétrico, era carro de som. E no meio da marcha caiu um toró, mano. Eu fiquei quase que sozinho com o cara do carro de som, mas eu terminei a minha marcha. Então foi assim que surgiu. E foi crescendo, crescendo. E foi quando cheguei aqui que vocês me chamaram. Vamos fazer junto, vamos. E eu quero aqui trazer um lado aqui, porque você mesmo, o pessoal fala, o bispo foi tremendo. Não foi, não. Eu não era tão conhecido aqui na cidade de Natal. Né? Claro, eu me esforcei, eu corri atrás de muitos líderes, mas assim, acho que a maior força era da turma de vocês mesmo. Né? A turma era muito boa, muito. Até muito hoje, boa. né? Vocês têm um pessoal que serve, que está ali. E a gente conseguiu fazer aquela marcha que eu calculo que não tinha menos de 25.000 pessoas. Tinha muita gente. Muita. Eu gente. Tenho até hoje as imagens daquela marcha. Muita gente. Eu acho, sabe, porque nós tínhamos propósito. Exatamente. Nós tínhamos propósito ali, exatamente, sabia? Exatamente. E era um propósito, assim, que nós acreditávamos. Exatamente. Quando você tem um propósito, você acredita naquilo, vem uma força descomunal, vem uma energia, né? É isso aí, o senhor falou tudo agora. Eu acho que foi isso aí que nos moveu, nos juntou e fez com que acontecesse as coisas, sabe? Agora, deixa eu fazer aqui a minha primeira pergunta. Queria que o senhor falasse aí para o nosso pessoal que está nos assistindo. Quem é o Coronel Hélio? Pois é, que pergunta. Eu vou tentar aqui. Coronel Hélio é um menino que nasceu no Rio de Janeiro, né? Numa região, vamos dizer assim, de conflitos, uma região, vamos dizer assim, bem próximo ao morro, né? Meus amigos eram amigos, na época, por exemplo, Escadinha, que... na verdade, nós fomos uns sobreviventes desse ambiente. Eu sempre falo isso. Se naquela época já era assim, imagina hoje. Era. Naquela época era assim. Já era, não como hoje, vamos dizer assim, né? Porque eram coisas assim mais leves. O senhor está falando de quantos anos atrás? Eu estou falando de 1970. Eu nasci em 64, né? Vou fazer 60 anos. Com 6 anos a gente já brincava com o pessoal do morro, né, e tal. A minha casa era a primeira da subida, a última da descida, né? E meu pai, na verdade, à época era muito respeitado, porque meu pai fazia os exames, era o doutor do morro. Ele era de laboratório, técnico de laboratório, fazia exame de sangue, fazia, como é que se diz, exame de fezes, exame de gravidez. Aí todo mundo era o doutor Valdir, né? Então as pessoas nos respeitavam, porque meu pai fazia muito serviço para a população. Para a comunidade. Para a comunidade. Mas o Coronel Hélio, ele é de uma família onde tem um pai português, uma mãe italiana, né? E 6 irmãos. 5 homens e uma moça, né? E todos acabaram, vamos dizer assim, crescendo nesse ambiente. Mas tinha uma coisa, a minha mãe, ela era realmente aquela grande nona da italiana, sim, matrona, e ela era muito dura na educação, nos princípios, né? Só para você ter uma noção, né? Eu parei de pegar dinheiro na rua, de achar dinheiro. Eu não queria mais achar dinheiro.
Porque toda vez que eu era menino e achava uma moeda na rua, chegava em casa e falava, mãe, achei. Ela falou, achou aonde? Eu falei, lá perto do seu Manel. Ela falou, você vai lá e bate 2 casas antes, 2 casas depois, de um lado e de outro da rua, para poder devolver a moeda. E aí, bispo, eu fui crescendo com isso, eu não queria, eu via a moeda na rua, não pegava mais. Porque eu tinha que voltar 1 quilômetro às vezes para devolver a moeda. Então, não é só devolver, procurar quem perdeu para depois devolver. A moeda, para depois devolver. E foi crescendo, todos os irmãos tiveram essa criação. Isso é até arcaico hoje, né? É arcaico, hoje é arcaico, mas é o que fica também da criação, né? Então, e minha mãe sempre foi muito preocupada com a educação, né? Vocês são quantos irmãos? São 6. 6. Quantos são militares dos 6? Os 6. Por que isso? Porque seu pai não era? Não, porque na verdade isso acabou sendo a influência de um tio meu, né? Um belo dia, eu era menino ainda, meu pai falou assim, vamos na casa da irmã da sua mãe, minha tia, Adélia, que morava num bairro da Ilha do Governador, que era um bairro tipicamente militar à época. E nós, então, fomos para lá e tal, e quando nós chegamos lá, era uma festa. Quando a gente conseguia ver um final de semana com meu pai, que ele trabalhava muito, tinha uma folga por mês, apenas um domingo por mês. E nesse domingo nós fomos para a casa do meu tio, lá, na Ilha do Governador. Eu chamo de tia porque ela é casada com a minha tia. Sim. E aí eu cheguei lá e tal, depois de pegar 2 ônibus lotado, né, e tal. E é engraçado, na época não tinha dinheiro nem para pagar a passagem, meu pai empurrava a cabeça por debaixo da roleta. E eu falava, pai, já tô grande. Ele falou, tá não, você passa. E aí passava debaixo da roleta. Quando chegou lá na casa dele, ele falou assim, falei, tia, você me dá um copo d'água? Aí ele falou assim, você tá muito mal acostumado. Vá lá na geladeira e pega a água. Quando eu abri a geladeira sortida. Eita, meu. Comida, fruta, que eu nunca tinha visto, fruta vermelha, amarela e carne. Eu falei, que maravilha. Eu fui pegar uma água e os olhos vidraram na comida, né? Na geladeira. Aí eu peguei a garrafa d'água. Quando eu olhei para ele estava com um traje vestido, uma farda. Eu falei, tio, o que o senhor faz? Eu curioso, né? Menina curioso. Ele falou, nem adianta falar para você que você só gosta de rua, de brincar e tem que estudar muito. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu tenho que estudar muito. Aí eu fui crescendo e tal. E aí um belo dia eu voltei na casa dele, já uns 2, 3 anos depois. Eu falei, tio, como é que eu faço para vestir a farda igual o senhor? Ele falou assim, você já está ficando um rapazinho? Eu tinha uns 14 anos de idade. Falou, olha, eu vou te orientar. Aí me orientou. Você tem que estudar isso. Ele era de onde? Ele era da aeronáutica. Aeronáutica. E assim foi. E acabou influenciando os 6 irmãos, que todos 6 foram parar na aeronáutica. Interessante, hein? E ele nem era da família, era um agregado da família. Era um agregado, né? E aí acabei... Agora eu tinha um detalhe também, né? Eu tinha uma curiosidade ligada à aviação. Na minha época, que eu morava no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e teve um período que eu morei lá, a pista do aeroporto do Galeão, todo domingo, às 17 horas, chegava aquele avião francês, Tupolev, um que tinha um bico para baixo, assim. Sei. Aí esse avião, eu ia para lá e falava assim, rapaz, que avião esquisito é esse? E como é que esse bicho voa, né? Como é que esse avião voa? E eu fui crescendo com essa curiosidade. E comecei a desenhar os aviões no papel. E depois eu comecei a recortar em cartolina. E depois na caixa de ovo, que era de isopor. Eu comecei a fazer avião, né? Desses experimentos. E aí eu fui brincando com essa situação, fui crescendo com isso. E essa paixão pela aviação foi me dominando, me domando. E aí, quando eu fui crescendo, meu tio falou, pô, você tem chance de ser aviador. Eu falei, tio, será, tio? Tem que estudar e tal, tem que ter saúde. E foi assim que eu fui, com 15 anos, acabei parando dentro de uma escola militar, na escola que preparava para pilotos, em Minas Gerais. E aí, com 7 anos de internato, né? Ao final dos 7 anos, eu estava me tornando um piloto militar.
da aeronáutica. Que coisa, hein? É. O senhor passou, antes de eu fazer as perguntas, eu quero só fazer uma colocação aqui. Que talvez muita gente, que o Coronel Hélio é muito conhecido, né, em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Claro que o podcast vai para o mundo todo. Mas eu estou aqui diante de uma pessoa que morreu e ressuscitou. O dia que eu ouvi essa história, e a gente vai contá-la aqui, não sei se eu consigo contar nesse podcast, mas se eu não contar nesse, eu conto no outro. O dia que ele me contou, cara, eu fiquei impressionado com isso, me arrepiei, e quando ele contou e que eu fiz umas colocações, não sei se o senhor lembra, a gente estava no escritório de uma deputada, não sei se era federal ou estadual, Carla Dickson. Sim. Foi ali que a gente... E impressionante, mas nós vamos entrar depois nesse assunto. Mas vamos aqui, deixa eu voltar lá na questão da aeronáutica. O senhor ficou quantos anos na aeronáutica? 32 anos. Uau! E saiu como coronel. Coronel. E se tornou um aviador, piloto. Um piloto, né? Eu gostava tanto da aviação que quando estava, vamos dizer assim, já na academia, já em Pirassununga, porque na escola em Minas Gerais, a gente faz o segundo grau. Um segundo grau muito puxado, por sinal, muito estudo, e técnico também. Porque lá a gente vai ver motores, estuda motores a reação, motores a pistão, tem todo um pavilhão de tecnologia de motores. Então, e a gente passa um segundo grau técnico, mas científico também, para te dar o segundo grau. E, à época, quem tivesse a nota mínima e tivesse o exame de saúde tudo em dia e disciplina, ia direto para a Academia da Força Aérea, em Pirassununga. E assim aconteceu. Final de 3 anos, eu fui concluir o segundo grau e fui para Pirassununga, né? Aonde, então, eu ia realizar meu sonho, porque lá, então, é que você se torna um piloto militar. Uhum. Né? E só que quando eu cheguei lá, meus olhos vidraram, porque eu comecei a ver os planadores voarem. E aí, depois de toda aquela instrução militar inicial, que são 2 meses de esgotamento físico e mental, psicológico, de preparação, e ali separa realmente o joio do trigo, muita gente desiste, né? E aí, quando eu terminei essa instrução básica militar, eu procurei saber como é que eu poderia me participar do clube de planador, que não era obrigatório, era lazer. Mas eu tinha certeza que aquele lazer iria me aperfeiçoar na pilotagem futura. Desculpa a ignorância aqui, o que é o planador? Na verdade, é um avião que não tem motor. É tipo um asa delta. Só que é puxado por outro avião e quando chega lá em cima, ele é solto e ele voa com os pássaros, né? Ele voa de acordo com as ascendentes, as térmicas, isso tudo. A gente aprende, na verdade, a dominar não só o avião sem motor, mas também as condições climáticas favoráveis para que o planador se sustente no ar sem motor. Esses que o pessoal usa nas praias, ele tem um motor, ele sai na areia e sobe. E como é o nome desse? Ultraleves. 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 Eu só queria lembrar isso aqui porque eu trabalhei em Maceió, numa construtora, e viria de Goiânia algumas pessoas para conhecer. A gente estava construindo um flat. E eram 3 empresários. E o meu chefe, que é de Goiânia, eu morava em Maceió e trabalhava para ele, ele falou assim, vai receber um pessoal, leva eles para almoçar, leva na praia, quero que você dê o melhor. Eu fui e eles viram o ultraleve e quiseram andar de ultraleve. Eu falei, beleza, né? Aí andou só vai um de cada vez, com o piloto, né? E aí, você quer ir? Eu falei, eu quero, eu nunca tinha ido naquilo. E lá em cima o cara desligou o motor. Menino... Cara, eu não posso nem falar o que... Não passou nada. O que eu senti ali. Olha, assim... Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu posso aterrissar sem o motor. Eu falei, não liga esse negócio. Mas, assim, é por isso que eu lembrei aí do planador. Então, é mais ou menos isso. Só que, então, é puxado por um avião e depois solta. Uma corda, um cabo de aço.
e chega lá em cima, desliga e vai voar. Que Né? coisa. Então é muito bacana. Então, Foi um dos maiores prazeres que eu tive na minha vida, foi voar esse avião sem motor. Por quê? Porque eu me senti perto assim da natureza, do espaço, de Deus, porque não tem ruído nenhum, não tem barulho nenhum. Então, por não ter barulho nenhum, e o senhor está nos céus voando, o senhor parece que é, na verdade, um pássaro. é uma Se sensação sente de liberdade, né? muito grande. É. Muito grande. Eu não senti muito isso na É. primeira vez, não, porque o medo não deixa, né? Mas depois que você já acostuma, aí você sente essa liberdade. É uma delícia. Assim. Eu sei que hoje, de vez em quando, você faz umas viagens aqui dá pra Ceará, com um aviãozinho Vou. pequeno. É com ultraleve, só que é chamado ultraleve avançado. Aham. Ele tem uma cabine, já é um pouco mais Aham. conforto, né? Menos ruído e tudo mais. Agora, voltando aqui, os 6 irmãos se tornaram, então, militares. Todos 6. Que influência desse tio, hein? Grande. Que coisa. Até porque, na verdade, o senhor há de convir comigo que antigamente não existiam essas opções todas que tem hoje no mercado, né? Aham. De profissão. Ou você era engenheiro, advogado, médico ou militar. Não tinha essa... Hoje tem 500 profissões. O jovem hoje fica... E aí eu quero fazer aqui desculpa lhe interromper, Não. uma segunda pergunta. E esse coronel hoje, que é batalhador pela política, que vai atrás, que corre atrás. Eu vejo, às vezes, o senhor tão indignado com tanta coisa, e movimento daqui, movimento dali. Da onde é que surgiu isso? Eu acho que, na verdade, é o seguinte, Até assim, eu acho que seria bom se o senhor falasse um pouquinho da sua história de movimento de rua, esse grupão, né? Porque hoje o senhor trabalha com um grupo aqui, né, que está ligado a movimento de rua. O senhor era de um grupo chamado Radar. O que é Radar? Rede de Apoio à Democracia e Ações Republicanas. E aí foi quando o senhor conheceu o Reni. O Reni é do quê? É do Força Democrática. Então, como é que tudo isso? Por que surgiu isso, esse Radar? E por que o senhor conheceu o Reni? E hoje tem um grupão, às vezes, quando o senhor faz um evento aí em frente ao Mido, e quantos já tivemos ali com 1.000 pessoas, com mais de 1.000 pessoas? Como surgiu isso na vida do coronel? Pois é, na verdade, em algum momento da minha vida, eu percebi que eu tinha um dever de retribuir tudo aquilo que eu tinha recebido, né? E esse dever meu era um dever realmente com a pátria. E todas as vezes que eu percebia que nós estávamos sendo ameaçados, né? E a sociedade corria, na verdade, um perigo, né? Vamos dizer assim, de licenciamento de liberdade, de oportunidade. Porque eu tinha comigo muito o meu histórico de onde eu tinha vindo. E eu lembrava que uma das coisas que me deram as opções e as oportunidades foi, vamos dizer assim, a democracia, a liberdade e o mérito. Então, se as pessoas não tiverem as oportunidades e correrem atrás dela e se dedicarem por mérito e alcançar, se isso não estiver presente na nossa sociedade, se isso for, vamos dizer assim, bloqueado, as pessoas passam a não ter mais perspectiva e visão de um futuro, né? Passam a perder suas vontades. E eu estava percebendo isso, principalmente porque o Brasil estava em escândalos de corrupção na época. 2014 era o mensalão, era o petrolão, dólar na cueca. Era uma coisa assim que veio à tona. E, ao mesmo tempo, eu percebia que a pobreza estava aumentando, a miséria aumentando, as pessoas passando dificuldade. E as crianças, de uma maneira geral, os adolescentes, tinham parado de sonhar. Né? E o sonho é quem move a gente. Com certeza. Não, o sonho move a gente. Então aquilo ali me incomodou tanto, né, que eu falei, como eu posso reagir diante de tudo isso? Né? E foi esse momento de indignação que eu acho que, junto com outras pessoas, né, nós nos conhecemos nas ruas. Né? Eu acho que quando a gente se juntou, todos tinham um sentimento de indignação.
E eu falei, eu vou me colocar à disposição a partir de agora, né, para poder, se necessário for, liderar, ou ser liderado, ou liderar com esse grupo. Eu queria que o senhor me desse uma parte, eu queria, dentro dessa fala que o senhor está fazendo agora, fazer aqui uma colocação. Eu acho que hoje a grande maioria da população brasileira está indignada, né? Muita indignação com tudo que está acontecendo, né? Hoje, assim, a situação política, econômica brasileira está muito, muito crítica. Mas não basta apenas se indignar, né? Às vezes você se indigna com as coisas, ou até com uma pessoa, com um político, e aí fica só indignado, às vezes até revoltado e xinga, mas precisa fazer dessa indignação um combustível para o que eu posso fazer para mudar essa situação. A primeira coisa é se sentir indignado. 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 Mas não é só... Isso. É claro que indignação é como se fosse a mola propulsora. A mola propulsora. Mas não é só ficar indignado. Porque eu posso ficar indignado, xingar, brigar, ficar botando nas redes sociais e não fazer nada. Então eu preciso tornar essa minha indignação um combustível. O que eu posso fazer para ajudar a mudar isso? Eu acredito o seguinte, bispo. Nós estamos vivendo um momento hoje que até então aqueles que nos antecederam, né, ele falou que nunca passaram por uma situação dessa que o Brasil está passando, né? Nós estamos hoje, na minha visão, dentro de um estado de exceção, né? Ao mesmo tempo um estado narco. O estado hoje é um estado comandado pelo narcotráfico. Então, as facções, elas estão infiltradas nas instituições de Estado, inclusive. De Estado. Só para assim, para que meu público, tem muita gente aqui que são evangélicos, não são muito envolvidos com o aspecto político. Certo. Não se perca, não fica aí. Eu quero que você vai voltar onde o senhor parou aí. Por que o coronel está dizendo isso? Presta atenção. Ele falou agora do mensalão, do petrolão, ex-governador do Rio de Janeiro, que foi condenado com mais de 400 anos de prisão. Como é que é o nome aqui? Vacari. O cabeça do PT, como é o nome dele? Zé Dirceu. Zé Dirceu. Sim, é uma quantidade enorme de pessoas que foram condenadas com provas e que agora elas foram soltas e algumas delas receberam até o dinheiro que eles devolveram, que era fruto de um crime. E as pessoas estão soltas. E aí querem condenar um cara. Eu não estou aqui para defender ninguém, sabe? Nem Jair Bolsonaro, não estou para defender ninguém. Mas, assim, querem condenar o cara por causa de uma carteira de vacina, cartão de vacina. Querem condenar o cara porque o cara importunou uma baleia. Gente, aonde é que... Caramba, que doideira. Que doideira. Mas continua a sua... Não, então, dentro desse cenário que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ter, na verdade, muita resiliência, muita coragem, muita força moral e muita inteligência emocional. Isso. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com aquele cidadão lá em Brasília, que se auto-implodiu. Se auto-destruiu. E E agora a mulher dele. Com tanta indignação que ele tinha, de tanto desespero. E aí, bispo, mais do que nunca, o senhor que é homem de Deus, realmente, das igrejas, de psicólogo formado, ajuda tantas pessoas, nós temos que nos apegar a Deus no momento desse. Com certeza. Nós temos que nos apegar na fé. Nós temos que ter fé. Exatamente. Para podermos ter equilíbrio num momento tão difícil. Porque quando a indignação lhe toma e a pessoa, ela de alguma maneira se afasta de Deus, em virtude dessa indignação toda, questiona até a existência de Deus. Isso é muito ruim, porque isso, na verdade, cria um vácuo, né? Cria um vácuo e a pessoa pensa que está sozinha no mundo, pensa que foi abandonado, porque, na verdade, ele não admite esse estado de coisas que estão acontecendo. E, nesse estado de coisas, nós temos que entender que tudo é passageiro, tudo é transitório, que, na verdade, o bem vai vencer o mal. E que o tempo é o tempo de Deus.
que muitas vezes nós nos angustiamos pensando que o tempo é nosso. É, Ledo engano. é, O tempo é de Deus. é isso aí. E nós temos que ter, repito, resiliência, coragem, inteligência emocional para atravessar esse período. Como é que um cidadão comum pode, indignado, fazer alguma coisa? Aí eu tenho as minhas ideias, minha percepção. Eu, particularmente, tenho assim, como o senhor que tem um canal no podcast, eu tenho um canal também que eu venho aqui falar, exatamente me expressar, orientar, esclarecer, opinar. Que é até bom a gente Né? falar que é o Poticast, né? É o Poti com Y, que é Poti de Potiguar, né? E que acontece todas as segundas e quartas-feiras, não é isso? Perfeito. Às 9 horas da noite. Às 21 horas, é. Então, eu, através desse canal, que nós conseguimos colocar um pouco para fora a indignação e, ao mesmo tempo, trazer esclarecimento e orientação e opinião sobre tudo que está acontecendo. E o que eu percebo? Já passamos aí de mais de 220 mil visualizações. Ou seja, estamos deixando uma semente, uma contribuição para que as pessoas possam entender que não estão sozinhas. Eu sempre trago aqui o exemplo daquela Luzes de Varsóvia, né, bispo? Só para que as pessoas entendam, né? Não sei se o senhor lembra da história das Luzes de Varsóvia, era exatamente isso. As pessoas oprimidas, as pessoas completamente com medo, com medo, em pânico, dentro de casa, trancado. E aí, um belo dia, uma onda de rádio, né? Através de um rádio, as pessoas falaram o seguinte: olha, quem estiver escutando esse rádio e ainda estiver vivo e tiver esperança, acenda as luzes das suas casas. E aí, bispo, quando a pessoa começa a olhar pela janela, começa a acender as luzes, né? E mais na frente, as luzes vão acendendo. Ou seja, ninguém está sozinho, não. Exatamente. Nós nunca estivemos tão fortalecidos. Exatamente. A gente, às vezes, não consegue entender em que momento nós vamos superar tudo isso. Mas o momento vai chegar. Eu acho isso tão importante que... porque assim, a grande maioria da população é ela que governa, na verdade. É ela que elege quem vai estar lá para governar. Só que a situação tem ficado tão crítica que as pessoas estão... Igual lá qual é o país que você falou? Luz de Varsóvia. Igual Varsóvia. As pessoas estão assustadas, estão amedrontadas. E uma voz, através de uma emissora de rádio, através de um podcast, pode começar agora a despertar aí várias para estar... Né? Existe um grupo enorme aí, e esse grupo precisa estar junto e se fortalecer, e a gente é capaz de mudar essa situação, né? Perfeito, bispo. Pra você ter uma noção só, como a gente não imagina, né? Outro dia recebi um telefonema. Estava lá na indústria, aí tocou o telefone, número desconhecido, atendi e tal. Era uma pessoa que assiste o podcast, que me descobriu o telefone, me ligou para agradecer, porque, na verdade, ele estava tendo uma nova ressignificação da vida dele. Isso aí. Ele se identificou, e eu lembrei muito do que o nosso amigo Jussier fala, que o senhor fala também, que aves da mesma plumagem voam juntas. E ele hoje, ele não perde um programa, participa, opina, está presente. A esperança voltou para ele novamente, porque ele viu que não estava sozinho nesse mundo. Ou seja, encontrar alguns caminhos, né, para entender que através desse caminho vão encontrar pessoas que pensam como nós, que pensam no amanhã melhor, que pensam que é possível atravessar essa tormenta, esse maremoto, né? Basta a gente não ter medo, basta ter coragem, basta ter inteligência e, na verdade, cada um agir aquilo que o seu coração for tocado. Se você quiser hoje ser espectador, que seja um espectador.
E amanhã, na verdade, você vai ser um protagonista. Existem seus tempos e movimentos. Quero usar aqui uma linguagem que eu uso muito, essa linguagem que é de um livro do Augusto Cury, que esse Lidere surgiu dele. Um livro dele chamado Seja Líder de Si Mesmo. Esse livro é maravilhoso. O livro é pequenininho. Então ele fala assim, ele faz uma figura de um anfiteatro, de um teatro. Então você tem 2 lugares no anfiteatro. Você tem o palco e você tem a plateia. Aí ele fala que esse anfiteatro é a nossa vida. Ou você está na plateia vendo a sua vida acontecer, ou você está no palco fazendo a sua vida acontecer. Muito bacana. Então, eu acho que é exatamente isso aí, né? O nosso apelo, acho que toda essa fala agora do Coronel Hélio aqui, é de que você, que está indignado como nós estamos, saia da plateia e vamos para o palco e vamos fazer as coisas acontecer. Bacana, não é? muito bacana. Eu acho que é exatamente isso aí. Muito legal esse exemplo aí. Augusto Cury, encontrei com ele, né? Eu fui numa palestra dele aqui no Teatro Riachuelo, aqui em Natal, e ao final eu fui jantar, e ele estava no restaurante. E aí ele é muito atencioso, ele chegou um pouco depois e foi falar com as pessoas, né? A grande maioria que estava ali é que tinha saído do show dele, da palestra dele. E aí ele me perguntou qual era a minha profissão. Eu falei, eu sou aviador, eu falei para ele, né? Aí ele falou assim, você sabe que eu era louco para ser aviador quando era criança e tal? Eu falei, não tem problema. Eu falei para ele, o senhor me ensina a fechar janelas killer, né? Que ele fala das janelas que nós temos, né? Janelas assassinas. Janelas assassinas, né? Que são perturbadoras, eu falei para ele. E eu lhe ensino a pilotar. A gente faz um escambo e falou, tá fechado o negócio. eu te ensino a trabalhar a tua mente e você me ensina a pilotar o avião. Eu não sei se o senhor sabe, deixa eu falar isso aqui para a gente encerrar esse podcast. Eu não sei se o senhor sabe, se o senhor já me ouviu falar isso aqui, ó. Há muitos anos atrás, em Maceió, eu tinha 42 anos de idade. Não, tinha 42 não, tinha... 42 anos de idade. Eu não tinha curso superior. E eu era presidente do Conselho de Pastores em Maceió. E a gente reunia num hotel, que o dono do hotel era evangélico, e ele cedia para a gente toda segunda-feira uma sala lá para reunir. Então estava eu e vários pastores reunidos. Aí o gerente do hotel, que era um pastor, falou, olha, quem está aqui no hotel é Augusto Cury, ele vai dar uma palestra hoje, e ele está aqui tomando café. Se eu falar para ele vir aqui, você dá um espaço para ele dar uma palavra? Eu falei, com certeza. E ele trouxe o Augusto Cury, e o Augusto Cury ficou conosco, deu uma palavra, falou de um livro que ele estava escrevendo. E depois eu saí com o Augusto Cury. Eu bati um papo com o Augusto Cury, coronel. Durou 1h e 40 minutos. Privilégio. Privilégio. Nossa, é um privilégio. E aí eu conversei bastante com ele, eu cravei ele de perguntas sobre questão de homossexualidade, por que uma pessoa é homossexual, se ela quer sair, o que eu posso fazer? E a gente tem uma conversa muito longa. E ele perguntou para mim assim, Lindomar, você é psicólogo? Eu falei, não sou não. Ele falou, cara, tu deveria ser. Tu tem uma percepção. Interessante. Aí, dali, coronel, eu nem tinha terminado meu ensino médio. Eu corri, faltava uma prova de matemática, fiz a prova, fiz faculdade, passei no vestibular, e terminei o meu curso de psicologia, graças ao Augusto. Gosto muito dele, sou fã dele. Que bacana, hein? Você falou aí, eu me lembrei desse detalhe. Bacana. Mas, coronel, eu quero encerrar aqui, porque a gente já está com quase 1 hora que a gente está aqui, e eu tenho outro assunto, e esse outro assunto eu vou fazer no próxima quinta-feira, e que é esse assunto o Coronel Hélio teve um acidente, e nesse acidente, quem afirma isso sou eu. Ele me contou a história, e eu afirmo, e eu digo isso com toda a convicção do meu coração, que o Coronel Hélio morreu naquele acidente, e ele vai contar isso com detalhes na quinta-feira que vem. Podemos contar com o senhor? Já tô dentro. E eu quero deixar aí o microfone aberto, sou despedido do nosso pessoal e dizendo que quinta-feira a gente está aqui. Te peço também que você vá lá no nosso canal do Lideres. Se você não nos segue, siga, vai lá, curta, dá sua opinião. E quinta-feira que vem a gente vai estar aqui, Coronel Hélio, a gente vai conversar sobre essa questão do acidente aí, que para mim ele morreu e ressuscitou. E você vai dizer comigo, depois você vai colocar na próxima semana, eita, eu concordo com o bispo, ele realmente morreu e ressuscitou, tá certo? Mas está aberto aqui para o seu despedir do nosso pessoal. Joia. Eu queria, antes de tudo aqui, agradecer a oportunidade, bispo, falar que sempre foi uma vontade
que eu tinha de ser convidado. Eu sou meio tímido para me autoconvidar, mas participar do programa Lidere-se aqui, que o senhor tem desse canal de YouTube, para mim foi uma satisfação ter recebido o seu convite. E falar da nossa, vamos dizer assim, da nossa história, né? Da nossa vida, e desses 60 anos aí que eu estou completando, né? Desde a minha infância, são memórias assim, afetivas que realmente me trazem excelentes recordações e eu só tenho a agradecer aí a todos da nossa audiência, né? Agradecer ao senhor pelo convite e falar que na próxima quinta-feira eu estarei aqui com o senhor, com certeza, falando dessa situação que eu passei, que o senhor me alertou realmente, que realmente foi uma situação que vocês vão conhecer no próximo programa. Obrigado, bispo, por tudo aí. Tá? Eu é que agradeço, coronel. Para mim é uma honra tê-lo aqui e estou muito feliz já pela próxima semana, tá certo? Então, fica aí, a gente está se despedindo aqui. Vai lá no canal Lidere, se inscreva, participe, comente. E na quinta-feira a gente vai estar falando sobre esse terrível acidente que o coronel sofreu e não tenho dúvida que ele morreu e ressuscitou. A gente vai contar detalhes sobre isso e dentro disso a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito de Deus. É esse propósito que fez o senhor estar aqui, como eu também, que tem uma situação muito parecida, mas isso só na próxima semana. Até lá, Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência.